Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras, e hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito da parábola do mordomo infiel. Amém, irmãos? Então eu vou compartilhar com vocês aqui a leitura bíblica. Só um minutinho que eu vou compartilhar com vocês aqui. Leitura bíblica. Só um minutinho. Então aqui está, né, irmãos? Lucas 16, né? Só um minutinho que eu vou compartilhar com os irmãos aqui. A leitura da palavra do Senhor. Amém. Tá, Lucas 16, a partir do versículo 1, que diz assim: E dizia também aos seus discípulos: Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: Que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: Que farei, pois, que o meu senhor me tire a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que eu hei de fazer para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si a cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: Toma a tua obrigação e, assentando-te, já escreve 50. Disse depois ao outro: E tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: Toma a tua obrigação e escreve 80. E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Que é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo poderá servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Bem, irmãos, deixa eu só voltar aqui para a tela normal para a gente continuar o estudo, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, essa parábola do mordomo infiel, né, de acordo com a maioria dos estudiosos, ela é considerada a parábola mais difícil de Jesus, né? Todos os estudiosos da Bíblia são unânimes em afirmar, né, que essa parábola de Jesus é a parábola mais difícil de se interpretar. Então, para nós podermos entender, né, bem essa parábola, nós temos que voltar lá para Lucas 16, né? Nós temos que voltar lá para Lucas 14, aliás, né? Quando Jesus ele é convidado, né, num dia de sábado para ir à casa de um dos principais dos fariseus, né? E por que esse convite foi feito num dia de sábado? Para poder os principais dos fariseus, para eles poderem flagrar Jesus fazendo algo supostamente ilícito no dia de sábado. Aí quando Jesus ele entra na casa daquele principal dos fariseus, eles colocaram bem na frente de Jesus um hidrópico, né? Eles colocaram uma pessoa hidrópica bem na frente de Jesus, né? O que era um hidrópico, né? Hidrópico era uma pessoa que é uma pessoa que acumula líquido em determinada parte do corpo, né? E é bastante comum esse acúmulo ocorrer no abdômen, né? Causando insuficiência renal, né? E mesmo cardíaca. Lá no interior, né? Isso é chamado de barriga d'água. Mas antes de Jesus curar essa pessoa, né? Jesus naturalmente já percebeu ali a sagacidade deles, né? A intenção deles. Aí Jesus faz a seguinte pergunta para eles, né? É lícito curar no sábado? Né?
Aí por que Jesus faz essa pergunta, irmãos? Porque lá em Lucas capítulo 13, né, voltando um pouquinho, em Lucas capítulo 13, Jesus ele já havia curado a mulher que andava curvada, né? E o príncipe da sinagoga, ele disse o seguinte, né? Está lá em Lucas capítulo 13, versículo 14, que diz assim: E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar nestes, pois vinde para ser descurado, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? Ou seja, né, o que a gente está percebendo aqui? Que o príncipe da sinagoga, ele havia confrontado Jesus antes, né, por Jesus ter curado no sábado, né? Por isso que Jesus faz essa pergunta, né? Porque antes o príncipe da sinagoga já tinha confrontado Jesus. E quando Jesus faz a pergunta, é lícito curar no sábado? Eles não responderam, né? Eles não responderam a pergunta de Jesus, né? Por quê? Porque, porque eles queriam que Jesus curasse no sábado. Eles queriam pegar Jesus no flagra, né? Agora, se eles respondessem não, né, não é lícito curar no sábado, aí Jesus não iria curar. Ou seja, eles não iriam pegar Jesus no flagra. Agora, se eles respondessem sim, eles estariam contradizendo o que eles disseram antes, porque antes eles tinham confrontado Jesus. Então, se eles falaram que é lícito curar no sábado, eles estariam se contradizendo. Então, irmãos, tudo isso aqui, né, porque Jesus ele sabia, né, que ele estava lidando ali com os fariseus, né? Os fariseus, eles eram pessoas importantes da época, né? Eram pessoas ricas, pessoas avarentas, e Jesus estava lidando, né, com esse tipo de pessoa. Aí Jesus, então, ele sabia, né, que os escribas, os fariseus, né, os publicanos, eles valorizavam muito a questão das riquezas, né? E eles serviam a Mamon, né? O que é Mamon, né? Mamon significa riqueza material, né? Cobiça, dinheiro, isso que significa Mamon. E Jesus, então, irmãos, ele está num ambiente, né, onde as pessoas estão envolvidas com Mamon. E Jesus, então, ele está combatendo essas coisas através das parábolas, né, que ele está dizendo. Aí em Lucas capítulo 15, né, de 1 a 3, nós vamos ver o seguinte: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Então, em razão deste envolvimento com o publicano, com pecadores, né, naquele ambiente que Jesus estava ali vivendo, Jesus, então, ele propõe 4 parábolas. Ele propõe a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo e a parábola do mordomo infiel, né, que é a que nós estamos estudando, né? Então, são 4 parábolas exortando os publicanos e os pecadores, né? Tanto isso é verdade que quando nós vamos lá para Lucas 16, 14, né, vai dizer o seguinte: E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. Ou seja, então os fariseus estavam ali, né, ouvindo essas coisas, eles estavam compreendendo o que Jesus estava dizendo, né? Tanto eles estavam compreendendo que estavam zombando dele. Aí então nós vamos ver, né? Vamos começar aqui a leitura, né? De Lucas 16, 1, que diz assim: E dizia também aos seus discípulos: Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Então, quando a gente olha aqui a expressão, né? E dizia também aos seus discípulos, nos mostra o quê? Que Jesus ele proferiu essa palavra, né? Não somente para os discípulos, mas também para os fariseus, publicanos e escribas, né? Quando ele fala assim, e dizia também aos seus discípulos. Ou seja, naquele momento que Jesus estava proferindo as parábolas, estavam presentes ali os discípulos, mas estavam presentes também, né, os fariseus, os publicanos, os escribas, né?
estavam presentes ali naquele momento que Jesus estava falando. E aqui, né, o versículo fala aqui do mordomo, né? O mordomo, ele era uma pessoa que administrava uma propriedade, né? Era uma pessoa de confiança do seu patrão. E muitas vezes a pessoa ela passava de escravo para mordomo, né? Ele ganhava tanta confiança do seu patrão que ele passava de escravo para mordomo. E esse mordomo aqui, ele foi o que acusado pelo seu senhor de estar dissipando os bens, ou seja, os bens estavam desaparecendo, né? Os bens do patrão estavam sendo dilapidados. Então isso mostra, né, que ele estava tomando decisões financeiras, porque o mordomo ele é um econômico, né? Então ele tomava também decisões financeiras. E a missão do mordomo era o que? Fazer com que a riqueza do seu senhor aumentasse, né? E nós temos, né, na Bíblia exemplos de mordomo. Nós temos, por exemplo, o caso de José, né? José, ele era escravo de Potifar, né? Ele virou escravo na casa de Potifar, mas depois ele virou mordomo de Potifar, né? Outro exemplo, Obadias, né? Obadias era mordomo do rei Acabe, né? Esse Obadias aqui não é o profeta, né? Esse Obadias que eu estou dizendo, ele era o servo de Elias, né? Lembra daquela viúva que Elias orou e o azeite foi aumentado? Então, esse Obadias aqui, ele era esposo dessa viúva, né? E na época, os profetas, eles eram perseguidos por Jezabel, né? E Obadias, então, ele escondia os profetas, né? Então, é desse Obadias que eu estou falando. Aí o versículo 2, né? Lucas 16, 2 vai dizer: E ele chamando-o, disse-lhe: Que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Então, por causa da acusação acima, né? O homem rico, então, ele exigiu que o mordomo ele prestasse contas do seu trabalho, né? Por quê? Porque ele foi acusado de dissipar, de esbanjar, né, os bens do seu senhor. E no versículo 3 diz: E o mordomo disse consigo: Que farei, pois que meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Então, irmãos, no momento em que ele recebeu as contas, né, o mordomo ele não pretendia desempenhar atividades comuns, né? E nem mesmo ele queria admitir que estava sem dinheiro, né? Então, provavelmente aqui o mordomo ele já tinha uma certa idade, né? Ele não daria conta de cavar, né? E para poder pedir esmola também seria muito vergonhoso, né? Para ele, até porque ele era a pessoa que ia junto aos devedores do patrão receber o dinheiro. Então era muito vergonhoso para eles estar ali pedindo esmola. Versículo 4 vai dizer: Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. Então aqui é como se ele tivesse dito, né? Já sei, tive uma ideia, né? Então ele então esquematiza, né, um plano que faz com que a pessoa se beneficie de uma dívida, né? E por consequência a pessoa passa a ser amigo dele. Então, de acordo com o texto aqui, o mordomo ele ainda não tinha sido despedido, né? Porque ele tinha que prestar contas. Ele ainda não tinha sido despedido, né? Então, tudo indica, irmãos, que esse mordomo aqui, ele agia de forma mais ou menos semelhante a de Zaqueu, né? Ou seja, ele cobrava um pouco a mais, né? E ficava com uma parte do dinheiro. E por causa desse comportamento, então, ele era uma pessoa que não tinha amigos. Então, embora que não seja o foco do nosso estudo, né, nós devemos refletir, né, sobre essa questão, né, sobre esse acerto de contas, né, que é um acerto de contas previsto na palavra do Senhor, né, um acerto de contas que todo cristão vai ter lá no tribunal de Cristo. Então, nós cristãos, nós somos mordomos, né, nós somos dispenseiros, ou seja, aquele dispenseiro é aquela pessoa que numa comunidade ela é responsável pelo fornecimento de alimentos, pela administração, né? Ela é um econômico, né? Então, nós cristãos, nós somos mordomos, dispenseiros das coisas de Deus. E é evidente, né, que maior responsabilidade recai sobre aquelas pessoas a quem são dados bens para administrar, né?
Então, alguns lá no tribunal de Cristo receberão galardões maiores ou menores, né? Lá em 2 João 1:8 diz assim: olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão, né? Ou seja, se haverá pessoas que vão receber o inteiro galardão, é que significa que nem todas as pessoas receberão um galardão inteiro, né? E além disso, haverá outras pessoas que serão reprovadas e condenadas. Então, todos os crentes eles serão chamados à prestação de contas, né? Isso está lá em 2 aos Coríntios 5, versículo 10, né? Contudo, sobre os líderes, sobre os mordomos, sobre os dispenseiros da obra do Senhor, recairá o que? Maior exigência, né? É o que Jesus diz lá em Lucas, capítulo 12, versículo 48, né? Que diz assim: e a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Bom, aí o versículo 5, né, vai dizer assim, né, voltando agora para Lucas 16, né, versículo 5 diz assim: e chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação e, assentando-te, já escreve 50. Disse, pois, a outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação e escreve 80. Então, irmão, dá para perceber aqui, né, que o mordomo ele não é nenhum exemplo assim, de honestidade, né? Ele agiu de má fé, né, quando ele agia de má fé, né, quando diminuía parte das contas das pessoas, né, que devia ao seu senhor, e com isso que ele adquiria muitos amigos, né? Quando ele reduzia o valor da dívida, ele já tirava parte dele e dizia para a pessoa o seguinte: ó, olha, eu te livrei dessa, né? Agora você tem que ser meu amigo, né? Então ele diminuía a dívida deles para poder o quê? Alcançar a simpatia deles. Então o plano do mordomo era tão bom, né? Pois ele controlava as contas e fazia com que a pessoa cometesse uma fraude, né? Pois o mordomo ele dizia para a pessoa: toma a tua conta e escreve o valor menor. Ou seja, dessa forma, né, o Senhor ele nunca iria descobrir qual era o valor inicial, né? Então era um plano assim muito bom, né, do mordomo. Aí o versículo 8 vai dizer: e louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Irmãos, esse versículo aqui deixa muita gente confusa, intrigada, né? Então, quando o patrão ele tomou conhecimento da astúcia de seu empregado, ele ficou admirado, né? E a palavra de Deus diz que louvou por haver procedido prudentemente. Então, irmãos, qual o significado desse versículo? O modo como ele conseguiu não é importante, né? O que é importante aqui é a prudência, né? Observe aqui que quem louvou o mordomo não foi Cristo, né? Foi o Senhor dele. Então, o que Jesus ele quer destacar aqui nessa parábola é a questão da diligência em resolver os assuntos pendentes, né? Ou seja, Cristo ele não levou em conta a questão da desonestidade do mordomo, mas sim a questão da prudência, né? Agora, isso não quer dizer que Jesus está aprovando a desonestidade, né? Mas o que Cristo quer destacar aqui nessa parábola é a questão da prudência. Então, na parábola, irmãos, não há qualquer menção de Jesus aprovando o comportamento do servo, né? Então, nós temos que lembrar que Jesus ele está contando uma história para os fariseus, né? Ele está lidando ali, né? Como nós dissemos antes, ele está num ambiente onde está ali fariseus, publicanos, escribas, ele está lidando com esse tipo de pessoa. Então, o modo como os fariseus lidavam com o dinheiro, né, não agradava a Deus. Então, é por isso que Jesus está se dirigindo dessa forma, né? Então, percebe que quando Jesus ele está falando do mordomo, né, na realidade, ele está falando aqui dos fariseus, né? Por quê? Porque o mordomo ele foi avarento e os fariseus também eram avarentos, né? Então, Jesus ele vai dizer no final do versículo o seguinte, né? Que os filhos deste mundo são mais prudentes
na sua geração do que os filhos da luz, né? O que Jesus está querendo dizer com isso, irmão? Que as pessoas que não têm Cristo, elas usam os recursos que Deus deu de forma ousada, né? Ainda que muitas vezes de forma incorreta. Já os servos de Deus, eles são tímidos em usar os recursos de Deus, os recursos que Deus dá. E nesse aspecto, né, somente nesse aspecto é que Jesus diz que os filhos de Deus, eles devem observar os filhos do mundo. Outra coisa aqui que Jesus quer destacar também, nesse versículo, é a preocupação que o mordomo teve com seu futuro, né? Então, a verdade é que o cristão, ele sabe que um dia nós deixaremos os nossos afazeres, né? Mas muitas vezes o cristão ele não se preocupa, né? Ele não pensa na vida dele no futuro, né? E nós muitas vezes nós não somos cuidadosos como este mordomo que se preocupava com o futuro. Então, o cristão ele deve sempre estar preparado para o futuro. Então, essas são as duas mensagens principais que Jesus quer destacar nesse versículo: a questão da prudência e a questão da preocupação com o futuro. Aí o versículo 9, né? E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Então, a partir do versículo 9, irmãos, Jesus ele começa a falar como os discípulos devem tratar a questão do dinheiro, né? Então, eles deveriam tratar o dinheiro de forma diferente do que os fariseus tratavam. Lembrando que os fariseus, os publicanos, que amavam o dinheiro, né, eles ainda estavam ali ouvindo o que Jesus estava falando, né? Então, só abrindo aqui um parêntese, né, nesse assunto aqui, né, a gente percebe aqui que o assunto tratado nessa parábola é um assunto bem atual, né, muito atual, né? Pois chama a nossa atenção para a má fé nos negócios nos dias de hoje, né? Então, hoje, tem muitas pessoas querendo se enriquecer rapidamente, né, praticando que atos que a Bíblia condena. E a parábola também ela retrata a questão da hipocrisia nos dias atuais, né? Pois veja bem, né, se o mordomo ele sentia vergonha de pedir esmolas, né, ele também devia sentir vergonha de ser desonesto, né? Mas ele tinha vergonha de pedir esmolas, mas ele não tinha vergonha de ser desonesto com os bens do seu senhor, né? Então nós temos que admitir aqui que o mordomo infiel, né, quando soube que ele ia ficar no prejuízo, ele agiu com bastante habilidade, né? E no quesito de desonestidade, as pessoas geralmente elas são muito hábeis, né? No sentido de agir a seu favor. Então, nós voltando para o versículo 9, né? A palavra de Deus diz lá, granjeai amigos, ou seja, fazei amigos, né? Então percebe agora que o mordomo agora, ele não tinha mais riqueza, né? Por quê? Porque ele foi mandado embora, né? E a palavra de Deus diz, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, ou seja, com o mamon, né? E aí, será, irmãos, que Jesus ele está dando um mau conselho para eles, né? Será que Jesus está dando um mau conselho para os discípulos e para os fariseus, né? Então, irmãos, muitas pessoas, né, elas tentam amenizar esse versículo aqui, né, para dizer que Jesus não falou isso, mas Jesus falou exatamente o que está dito aqui no versículo 9, né? Repetindo aqui para os irmãos, versículo 9. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos, né? Então, muitas pessoas querem amenizar essa fala de Jesus, dizendo que Jesus não falou isso. Mas Jesus falou exatamente o que estava escrito. Só, irmãos, que Jesus ele usa aqui de ironia, né? O que é ironia? Ironia é uma figura de linguagem, né, por meio da qual se diz o contrário do que se dá a entender. Ou seja, é um uso de uma palavra ou frase de sentido diverso ou oposto ao que deveria ser empregado, né? Então, é um meio, né, utilizado, né, um meio de ensinamento, é um meio de correção, né? E é um meio utilizado muitas vezes por pais, por professores, né? E nós temos exemplos de ironia na palavra do Senhor. Por exemplo, lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 27, diz assim: Ao meio-dia,
Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. Então, irmãos, o que Elias está dizendo aqui? Elias está usando aqui de ironia, né? Porque na realidade Elias estava querendo dizer o contrário, né? De que ele está querendo dizer o contrário do que ele disse, ou seja, o Deus Baal ele não podia fazer nada, né? Mas o Elias aqui estava usando de ironia. Lá em Jó, capítulo 12, versículo 2, diz assim: na verdade, vós sois o povo e convosco morrerá a sabedoria. Então, isso aqui, no capítulo 12, isso aqui é o quarto discurso de Jó, né? Nós sabemos que Jó ele fez 9 discursos, né? E no quarto, Jó rejeitou as acusações de seus amigos, ele respondeu com ironia, né? Porque Jó já estava cansado dos argumentos ali dos amigos, que na realidade não tinham nada de sabedoria, né? Mas só serviu para atormentar ainda mais a Jó, né? Então percebe que ele usa de ironia. Ó. Na verdade, vós sois o povo e convosco morrerá a sabedoria, né? Mas na realidade eles não tinham nada de sabedoria, né? Jó queria falar exatamente o contrário. Então já viu, irmãos, quando a criança ela tira nota baixa e na escola a mãe diz o seguinte, né? A criança tirou nota baixa, né? Mostrou ali para a mãe e a mãe diz o seguinte: parabéns, meu filho. Continua o dia todo jogando videogame, né? E você vai ver onde que você vai parar. Então isso aqui é uma ironia, mas por quê? Porque na realidade a mãe ela não quer que o filho fique o tempo todo no videogame, né? Mas ela está usando o que? De ironia. Então aqui, irmãos, Jesus ele está usando de ironia, né? Jesus está dizendo para os fariseus o seguinte: ó, continuem, né? Continue granjeando amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essas vos faltarem, vocês vão encontrar esses amigos lá nos tabernáculos eternos. Mas na realidade eles vão se encontrar no lago de fogo e enxofre, porque Jesus está querendo dizer o contrário, né? Então jamais nós devemos interpretar, né, que através dos negócios escusos, né, nós conseguiremos amigos, né? Isso que Jesus está querendo dizer, né? Que através de coisas escusas a gente vai conseguir amigos, né? E que lá no céu as pessoas serão recebidas nos tabernáculos eternos, né? Porque os céus eles são para os salvos, né? E o lago de fogo é para os ímpios e para os perdidos. Então, na realidade, né, Jesus está usando aqui de ironia. Então, uma lição, irmãos, que nós podemos tirar disso é que tudo que é da mesma forma que tudo que da mesma forma que o mordomo infiel se interessava, ele se interessava mais pelas coisas temporais, né, do que pelas coisas espirituais. E nós devemos atentar o que mais para as coisas espirituais. Então nós devemos nos preparar para o dia em que vamos deixar esse tabernáculo terreno, para nós podermos entrarmos no tabernáculo celestial. Então, da mesma forma que o mordomo infiel ele empregou todas as forças para granjear amigos, nós devemos empregar todas as nossas forças para alcançarmos os bens celestiais. Aí no versículo 10, né, 10, 11 e 12, vai dizer assim: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Então, outra lição que a parábola nos traz é que a maneira como o homem procede em relação ao mínimo mostrará como que é a sua índole, né? Então, a prática da injustiça, ela significa que é um coração que precisa ser tratado. Quando uma pessoa qualquer, mas principalmente um cristão, ele usa de má fé numa transação financeira, é sinal de que o coração dessa pessoa não é reto no Senhor. E Jesus, então, ele separa, né, as coisas desta vida, né, as riquezas com as coisas celestiais, né? Então, o mínimo aqui são o quê? São as coisas desta vida, né? Ou seja, viver nesta vida para buscar riquezas não dá para agradar a Deus, né? A Bíblia não está dizendo que a riqueza é ruim, né?
Mas nós não devemos ser servos da riqueza, né? O grande problema é o amor ao dinheiro, né? Que é o caso da prática dos fariseus. E com relação às riquezas injustas, né? Uma pessoa que não sabe lidar com dinheiro, ela não tem condições também de lidar com as riquezas espirituais, que são as verdadeiras, né? E com relação ao alheio, se uma pessoa não é fiel com relação ao que pertence aos outros, ela não tem condições de administrar o que é vosso, ou seja, os bens espirituais. E aí, finalizando o versículo 13, diz assim: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, irmãos, nós como cristãos, nós temos que fazer o que? O bom uso do dinheiro, né? O dinheiro ele não pode ser colocado acima, nem acima da vida humana e tampouco acima de Deus, né? Então, nós não podemos servir a dois senhores. Nenhum servo pode servir a dois senhores, né? Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém, irmãos? Então, esse é o estudo da parábola, né? É a minha visão, né? É a minha posição bíblica a respeito desse assunto, né? Lógico que você não é obrigado a concordar comigo, né? Mas esse é como eu enxergo, né? A compreensão dessa parábola. Então, espero que os irmãos tenham compreendido, né? Caso tenha alguma dúvida, né? Você pode postar aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, peço que você deixe aí seu like, tá? Seu like, seu joinha. E se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, né? Porque nós estaremos postando aí mais vídeos, né? A respeito de assuntos polêmicos da Palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, obrigado você que assistiu até o final do vídeo. E fiquem aí todos na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia.